Gênesis capítulo 31. Ele ouviu as palavras dos filhos de Labão, dizendo: Jacó tomou tudo o que era do nosso pai, e do que era do nosso pai ele obteve toda a sua glória. E Jacó viu o semblante de Labão, e eis que não era para ele como antes. E o Senhor disse a Jacó: Volta à terra de teus pais, à tua parentela, e eu serei contigo. Jacó enviou e chamou Raquel e Lia para o campo para o seu rebanho. E lhes disse: Eu vejo o semblante do vosso pai, que não é para comigo como antes, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós sabeis que com todas as minhas forças eu tenho servido a vosso pai. E vosso pai me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Deus, porém, não lhe permitiu ferir-me. Se ele dizia: Os salpicados serão teu salário, então todo o rebanho dava crias salpicadas. E se ele dizia: Os listrados serão teu salário, então todo o rebanho dava crias listradas. Então Deus tomou o rebanho do vosso pai e o tem dado a mim. E aconteceu nesse tempo que o rebanho deu cria. Eu levantei meus olhos e vi um sonho, e eis que os carneiros que montavam sobre o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus falou comigo em um sonho, dizendo: Jacó. E eu disse: Aqui estou. E ele disse: Levanta teus olhos agora e vê. Todos os carneiros que montam sobre o rebanho são listrados, salpicados e malhados, pois eu tenho visto tudo o que Labão faz contigo. Eu sou o Deus de Betel, onde tu ungiste o pilar e onde juraste um juramento para mim. Agora levanta-te, vai-te desta terra e volta à terra da tua parentela. E Raquel e Lia responderam e lhe disseram: Ainda há alguma porção de herança para nós na casa de nosso pai? Não somos por ele considerados como estrangeiras, pois ele nos vendeu e devorou também o nosso dinheiro, porque todas as riquezas que Deus tomou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora então tudo quanto Deus te disse, faze-o. Então Jacó se levantou e pôs seus filhos e mulheres sobre camelos. E ele levou todo o seu rebanho e todos os seus bens que havia obtido, o rebanho de sua possessão, que havia obtido em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. E Labão foi tosquear suas ovelhas, e Raquel havia furtado as imagens que eram de seu pai. Jacó ocultou a Labão, o sírio, a notícia de sua partida. Assim, ele fugiu com tudo o que tinha e se levantou e cruzou o rio e pôs a sua face em direção ao monte Gileade. Ao terceiro dia foi declarado a Labão que Jacó havia fugido. Ele tomou seus irmãos consigo e o perseguiu numa jornada de 7 dias. E eles os alcançaram no monte Gileade. E Deus veio a Labão, o sírio, em um sonho à noite. Ele disse: Fique atento para que tu não fales a Jacó, nem bem nem mal. Então Labão alcançou Jacó. Ora Jacó havia armado sua tenda no monte, e Labão com seus irmãos armaram no monte Gileade. E Labão disse a Jacó: O que fizeste para fugir às escondidas e conduzir minhas filhas como cativas à espada? Por que tu fugiste em segredo e escondeste de mim, e não me contaste para que eu pudesse te enviar com alegria e com cânticos, com tamborim e com harpas? E não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas. Agiste como um insensato ao fazer isso. Está no poder da minha mão te fazer mal, mas o Deus de teu pai falou comigo ontem à noite, dizendo: Fique atento para tu não fales a Jacó nem mal nem bem. E agora, se decidiste ir-te pelo muito que anelas pela casa de teu pai, contudo, por que tu furtaste meus deuses? E Jacó respondeu e disse a Labão: Porque eu tive medo. Pois eu disse: E se porventura tomaste à força tuas filhas de mim? Com quem encontrares os teus deuses, que este não viva? Diante de nossos irmãos, discerne o que é teu comigo e toma-o a ti, porque Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. E Labão foi à tenda de Jacó, e à tenda de Lia, e à tenda das 2 servas, mas não o encontrou. Então ele saiu da tenda de Lia e entrou na tenda de Raquel.
Ora, Raquel havia tomado as imagens e as tinha colocado na albarda de um camelo e havia sentado sobre elas. E Labão buscou em toda a tenda, mas não as encontrou. E ela disse a seu pai: Não se aborreça, ó meu senhor, que não posso levantar-me perante ti, pois o costume das mulheres está sobre mim. E ele procurou, mas não encontrou as imagens. E Jacó irou-se e contendeu com Labão. E Jacó respondeu e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Enquanto buscaste em todas as minhas coisas, o que achaste de todas as coisas da tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, para que eles possam julgar entre nós dois. Estes 20 anos eu tenho estado contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram suas crias, e eu não comi os carneiros do teu rebanho. O que foi despedaçado pelos animais eu não trouxe a ti, eu carreguei a perda disso. Da minha mão o requerias, ser furtado de dia ou furtado de noite. Assim fui eu. Durante o dia a seca me consumia e a geada de noite, e o meu sono fugia dos meus olhos. Assim eu estive 20 anos na tua casa. Eu te servi 14 anos pelas tuas filhas e 6 anos pelo teu rebanho. E tu mudaste meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente tu me terias enviado embora vazio. Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. E Labão respondeu e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e esse rebanho é meu rebanho, e tudo o que tu vês é meu. E o que eu posso fazer hoje a essas minhas filhas, ou aos seus filhos que elas geraram? Portanto, vem agora e façamos um pacto, eu e tu, e que isso seja por testemunha entre mim e ti. E Jacó tomou uma pedra e a colocou por pilar, e Jacó disse a seus irmãos: Ajuntai pedras, e eles tomaram pedras e fizeram um montão, e eles comeram ali sobre o montão. E Labão o chamou Jegar-Saaduta, mas Jacó o chamou Galeed. E Labão disse: Este montão é uma testemunha entre mim e ti neste dia. Foi o nome dele chamado Galeed. E Mispá, pois ele disse: O Senhor observe entre mim e ti, quando nos apartarmos um do outro. Se tu afligires minhas filhas, ou se tomares outras mulheres além das minhas filhas, nenhum homem está conosco. Vê, Deus é testemunha entre mim e ti. E Labão disse a Jacó: Vê este montão e olha para esse pilar que tenho erigido entre mim e ti. Este montão seja testemunha e este pilar seja testemunha de que eu não passarei deste montão a ti e que tu não passarás deste montão e deste pilar até mim para o mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor e o Deus de seu pai julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu sacrifício sobre o monte, chamou seus irmãos para comer pão. E eles comeram pão e ficaram a noite toda no monte. E cedo de manhã, Labão levantou-se, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E Labão partiu e retornou ao seu lugar. Gênesis 32. E Jacó foi ao seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. E quando Jacó os viu, ele disse: Este é o exército de Deus. E ele chamou o nome do lugar Maanaim. E Jacó enviou mensageiros adiante dele, Esaú seu irmão, à terra de Seir, região de Edom. E ele lhes ordenou, dizendo: Assim falareis ao meu senhor Esaú. Teu servo Jacó diz assim: Eu habitei como peregrino com Labão e fiquei lá até agora. E eu tenho, pois, bois e jumentos, rebanhos e servos e servas. E eu enviei para dizer a meu senhor, para que eu encontre graça aos seus olhos. E os mensageiros retornaram a Jacó, dizendo: Nós chegamos ao teu irmão Esaú, e ele também vem para te encontrar, e 400 homens com ele. Então Jacó ficou muito amedrontado e angustiado,
E ele dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, e os rebanhos, e o gado, e os camelos. E ele disse: Se Esaú vier a um bando e o ferir, então o outro bando que sobrar escapará. E Jacó disse: Ó Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que disse a mim: Torna a sua terra e a tua parentela, e eu te tratarei bem. Eu não sou digno da menor de todas as misericórdias e de toda a verdade que tu tens mostrado ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora eu me tornei 2 bandos. Livra-me, rogo-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo para que ele não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: Eu certamente te farei bem, e farei da tua semente como a areia do mar, que não pode ser enumerada por ser uma multidão. E ele pernoitou ali aquela mesma noite, e tomou do que veio à sua mão por presente para Esaú, seu irmão: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E ele os entregou na mão de seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. E ele ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és tu, e para onde vais, e de quem são esses diante de ti? Então tu dirás: Eles são de teu servo Jacó. É um presente enviado ao meu senhor Esaú, e eis que ele também está atrás de nós. E assim ele ordenou ao segundo e ao terceiro, e a todos os que seguiram os rebanhos, dizendo: Desta maneira falareis a Esaú quando o encontrardes. E dizei além disso: Eis que teu servo Jacó está atrás de nós, porque ele disse: Eu vou apaziguá-lo com o presente que vai adiante de mim, e depois eu verei a sua face, porventura ele me aceitará. Assim foi o presente antes dele, e ele mesmo pernoitou aquela noite no acampamento. E ele levantou-se naquela noite, tomou suas 2 mulheres, e suas 2 servas, e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E ele os tomou, e os enviou a passar o ribeiro, e enviou o que ele tinha. E Jacó foi deixado só, e ali lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se desconjuntou a junta de sua coxa enquanto lutava com ele. E ele disse: Deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse: Eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. E ele lhe disse: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E disse-lhe: Teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dize-me, rogo-te teu nome. E ele disse: Por que é que tu perguntas o meu nome? E ele o abençoou ali. E Jacó chamou o nome do lugar Peniel, pois eu tenho visto a Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E quando ele passou por Peniel, o sol se levantou sobre ele, e ele manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje o nervo de que está sobre a juntura da coxa, porque ele tocou a juntura da coxa de Jacó no tendão que se encolheu. Gênesis 33. E Jacó, levantando os seus olhos, olhou, e eis que vinha Esaú, e com ele 400 homens. E ele dividiu seus filhos entre Lia e entre Raquel, e entre as 2 servas. E ele colocou as servas e os filhos delas à frente, e Lia e os seus filhos depois, e Raquel e José atrás. E ele passou adiante deles, e se curvou na terra 7 vezes até chegar perto de seu irmão. E Esaú correu para encontrá-lo, e o abraçou, e se lançou ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. E ele, levantando os seus olhos, viu as mulheres e os filhos, e disse:
quem são esses contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente deu a teu servo. Então as servas se aproximaram, elas e seus filhos, e eles se curvaram. Elia também com seus filhos se aproximaram e se curvaram. E depois se aproximaram José e Raquel, e eles se curvaram. E ele disse: que significa todo esse rebanho que eu encontrei? E ele disse: isto é para encontrar graça aos olhos do meu senhor. E Esaú disse: eu tenho o suficiente, meu irmão. Guarda o que tu tens para ti mesmo. E Jacó disse: não, rogo-te, se agora encontrei graça aos teus olhos, então recebe meu presente da minha mão, porque eu vi a tua face como se tivesse visto a face de Deus, e tu tiveste contentamento comigo. Toma, rogo-te minha bênção que te trago, porque Deus agiu graciosamente comigo e porque eu tenho o suficiente. E ele insistiu e ele o tomou. E ele disse: levantemo-nos, vamos, e eu irei adiante de ti. E ele lhe disse: meu senhor, sabe que os filhos são tenros, e os rebanhos e o gado com as crias estão comigo. E se os homens os afadigarem por um dia, todo o rebanho morrerá. Que o meu senhor, rogo-te, passe adiante de teu servo, e eu seguirei calmamente, de acordo com o passo do gado que vai adiante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que eu alcance meu senhor em Seir. Esaú disse: permite-me agora deixar contigo alguns do povo que estão comigo. E ele disse: que necessidade tem? Permite-me encontrar graça aos olhos do meu senhor. Assim Esaú retornou naquele dia no seu caminho para Seir. E Jacó viajou para Sucote e construiu para si uma casa e fez habitações para seu gado. Por isso o nome do lugar é chamado Sucote. E Jacó veio a Salém, uma cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando ele veio de Padã Arã e armou sua tenda diante da cidade. E ele comprou uma parte de um campo onde havia armado sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E ele ergueu ali um altar e o chamou: Eu, Elohei Israel.